Sejam todos bem-vindos a mais um episódio inédito do podcast Gcast. No episódio de hoje a gente vai falar sobre o novo esporte da mente, o poker. Assim como dama, xadrez, dentre outros, o poker foi reconhecido como esporte da mente em 2010 durante a assembleia da IMSA, que é International Mind Sports Association, e vai ter o mesmo status de xadrez e do bridge, por exemplo. E esse anúncio foi dado no mesmo dia em que a Federação Internacional de Poker completou um ano de existência. Fundada em 29 de abril de 2009, na sede do Comitê Olímpico Internacional, a IFP já possui 22 membros. Agora o poker pode participar de todos os eventos da IMSA, incluindo os Jogos Mundiais de Esporte da Mente, que ocorrem paralelamente às Olimpíadas de Verão. A estreia aconteceu em Londres, em 2012. E uma das grandes inovações da indústria do poker foi a transição do poker tradicional para o poker online. Com os avanços tecnológicos, ficou muito mais fácil jogar sem sair de casa. E essa é a grande diferença entre o poker já conhecido para o poker online. O jogador pode acessar as plataformas de jogo a qualquer hora, de qualquer lugar, sem limitações. No poker online, o jogador se beneficia do conforto de poder praticar o quando quiser, testar novas estratégias, se aprofundar nas regras do poker e até apostar em diferentes mesas. E para entender um pouco melhor desse esporte que vem ganhando muitos adeptos durante todos esses anos, eu converso com Edipo Damasceno, atleta profissional de poker e que vai contar um pouco mais sobre sua vivência no esporte. Edipo, muito obrigado pela tua disponibilidade em participar da nossa conversa. Edipo, conta pra gente como que você se descobriu um jogador de poker. Então, Jeiton, primeiramente eu te agradeço aí esse bate-papo, acredito que é bem interessante para de repente levantar o interesse e passar um caminho para quem tenha a vontade, né, de conhecer mais sobre o esporte. Bom, eu me descobri um jogador de pôquer, assim, exatamente não tem uma data, mas eu sempre fui muito fã de esporte. E assistia muito Band Esportes e ESPN, onde passava alguns eventos, né? O Campeonato Brasileiro, o BSOP, WSOP, alguns eventos internacionais. E eu sempre curti muito assistir. E foi cada vez mais despertando o interesse de conhecer mais o esporte. Até que comecei a baixar alguns aplicativos, ver alguns artigos online, vídeos no YouTube e até que cheguei a começar a jogar ao vivo, onde cada vez mais fui me aprimorando e pessoas dizendo que eu tinha um potencial de crescimento dentro do esporte. Conta pra gente também um pouco da sua trajetória, seus principais prêmios, torneios e experiências. Bom, minha trajetória dentro do poker iniciou no online, né? Alguns torneios, free rolls em níveis bem baratos. No poker tem uma estratégia que nós falamos que é bankroll, né? Que a gente sempre tem que jogar de acordo com o que a nossa saúde financeira pode atender, né? Porque a questão é de amostragem, é mais por volume. E a minha trajetória foi essa, começou no online, mas aonde que eu me descobri, tive um retorno mais alto foi no live, onde se usa algumas outras técnicas, né, e estratégias diferentes do online, que é a comunicação não verbal, questão de análise do seu oponente, que inclui diversos pontos, né? Seja na questão da importância para ele do torneio, o valor do torneio. Então no live tem essa particularidade que influencia demais, e é onde eu me sinto melhor, né? No live, que é o ao vivo. E os meus principais prêmios, eu conquistei algumas mesas finais de BSOP, uma mesa final do torneio principal, que no acordo eu tinha mais fichas e acabei ficando com a parte maior do prêmio, e no final acabei ficando em terceiro lugar. E
Já fiz também mesa final de Masterminds, que é um evento grande, algumas retas de KSOP, já gravei alguns torneios online, e é isso aí. E as experiências, elas são, assim, muito marcantes, né? O poker me deu a oportunidade de viajar para vários estados, conhecer diversas pessoas, evoluir profissionalmente dentro do jogo, como também pessoalmente, conhecendo novas culturas e crescendo na vida como um todo, né? E é fato que o número de adeptos ao poker vem crescendo nitidamente. O que explica esse crescimento? Bom, a questão do crescimento, né? Realmente o poker, se eu não me engano não, né? É realmente o esporte que mais cresce pelo mundo, né? Devido à questão de ser um esporte que não tem limitação por questão de classe, cor ou qualquer outro tipo, né? Um esporte que abraça qualquer tipo de pessoa, qualquer pessoa pode jogar. Hoje existe muito materiais grátis online que a pessoa pode estar lendo e assistindo, principalmente via YouTube, onde a pessoa consegue estar se aprimorando no jogo, né? O meu ponto de vista, eu acho que a questão do crescimento, né? O principal ponto é a questão de que você pode investir pouco e ganhar muito, né? É investimento financeiro que você não vai encontrar em nenhuma outro tipo de ação, né? O retorno é muito grande. Muitas das vezes chega em torno de números de 400, 500%, né? 500 vezes o valor investido de retorno. E o principal boom, né, do poker, né, foi a questão do Chris Moneymaker, que é um jogador americano que conseguiu, ele era um jogador amador na época, que ele conseguiu através de $40 jogar alguns torneios até conseguir a entrada para o torneio principal, que se eu não me engano era de $10 mil, e ele ganhou o torneio, a WSOP, ganhando 2,2 milhões e meio de dólares. E é isso, esse é o fator principal do crescimento do esporte, e não só a questão de retorno, né, mas também pela questão de ser um esporte extremamente competitivo, onde todos têm a possibilidade de ganhar. Existe algum jogador de poker que você se inspira? Claro que tem. No início, assim, né, que eu conheci o poker, eu me inspirava bastante no André Acari, no Ale Gomes, que eram os principais jogadores da época. O André Acari é como se fosse o nosso Ronaldo Fenômeno do poker, né? O cara é um ícone e até hoje serve para a maioria dos jogadores como inspiração. E nos cenários de hoje, né, internacional, existem alguns outros que eu gosto muito, né? Que eu tento seguir a linha, ver algumas jogadas diferentes, que é o Fedor Rose e o Dominique Panca. Qual o seu estilo de jogo favorito? Explica como funciona pra gente. Bom, o meu estilo de jogo favorito é o agressivo, né? Ser agressivo. Antes, há algum tempo atrás, existia uma definição de estilo de jogo no poker, né? E provavelmente você deve encontrar esses estilos já definidos em alguns livros, que seria o Call Station, o Tare Aggressive, Tare Passivo, mas hoje em dia o poker tem evoluído e começou a ser mais dinâmico nessa questão de estilo de jogo. Eu gosto de definir a questão agressiva, principalmente nos torneios live, né, ao vivo, pois a maioria dos jogadores tende a ser um pouco passivo, jogar algumas mãos de maneira até um pouco desordenada. Então a questão do agressivo, na maioria das vezes, nesse estilo de situação, é a melhor opção. Mas
eu gosto mesmo de, como eu posso dizer, de se adaptar em determinadas fases do torneio, né? Cada fase do torneio ela requer uma nova estratégia e um estilo de jogo diferente. Mas para ser sincero, se fosse para me definir, eu me definiria como um jogador agressivo. Na sua opinião, ainda há preconceito com a pessoa que vive do pôquer? Sem dúvidas, acredito que ainda existe sim, pela questão de muitas pessoas não ter o conhecimento que o pôquer é uma profissão, é um esporte da mente, que requer muito conhecimento, estratégia, comunicação não verbal, análise corporal, uma série de conhecimentos e ciências que envolve nas suas decisões do pôquer. Então eu acredito que ainda hoje exista essas pessoas que tenham esse preconceito devido não ter o conhecimento de tudo aquilo que envolve o pôquer. O pôquer é considerado um esporte da mente. Como fortalecer a mente para a disputa de grandes torneios? Realmente, como nós estávamos falando na pergunta anterior, né? Existem diversos fatores e conhecimentos que são utilizados no pôquer para que você conquiste resultados melhores, né? Bom, a mente é fator fundamental no jogo, isso sem dúvida. E ela tem que ser trabalhada antes, durante e depois. Porque na maioria das vezes dos torneios nós jogamos por dia de 10 a 12 horas. E o psicológico tem que ser trabalhado praticamente a cada mão, a cada momento de tomar alguma ação errada ou tomar uma bad beat. Então o ideal é sempre estar tentando de alguma forma tentar se tranquilizar, escutar uma boa música ou ter algum objeto para estar movimentando, para tentar aliviar o estresse e estar melhor preparado para a próxima ação. E a gente falou dos adeptos aí do pôquer, e dois dos adeptos mais famosos são Neymar e Ronaldo Fenômeno. Você já chegou a jogar uma partidinha com eles? Esse é um dos pontos bacanas do pôquer, né? Que é um esporte que tem atraído cada vez mais celebridades, pessoas famosas, importantes, e eu já tive a felicidade de jogar com diversos ícones e pessoas que eu tinha muita vontade de conhecer, né? Já cheguei a jogar com o Neymar, cheguei a jogar com o Serginho Grossman, já tive no mesmo torneio que o Bruce Buffers, aquele do UFC que faz a apresentação, o Xuxa da natação, Mal Imagem, nossa, diversos famosos assim, que é muito legal. É muito legal você tá em alguma mesa, em algum torneio junto com essas pessoas. Com o Ronaldo Fenômeno ainda não tive a oportunidade e é talvez um sonho de jogar e conhecer o mesmo. Você almeja alguma conquista que ainda não conseguiu? Almejo sim. Eu pretendo aí nos próximos anos estar disputando a WSOP, fazer um bom evento. A WSOP, são diversos torneios durante a temporada em Vegas e eu tenho esse sonho de estar jogando e fazendo um bom evento, né? Quem sabe até cravar algum torneio ou chegar bem aí no torneio principal. Como um admirador do pôquer pode começar a praticar? Bom, hoje existem várias plataformas, vários canais no YouTube que mostra como a pessoa consegue aprender desde o básico do jogo até níveis intermediários,
falando na questão de intermediários, posição de mesa, forma de apostas. Então, assim, existe muito material grátis para a pessoa aprender o jogo e se aprimorar cada vez mais. E caso a pessoa tenha cada vez mais interesse, existe o coaches de alguns atletas, alguns materiais disponíveis, né? São pagos, mas são muito interessantes. Edipo, muito obrigado pela sua entrevista, te desejo muito sucesso e grande abraço. Muito obrigado, man. Eu que agradeço, foi um prazer participar e espero ter contribuído e de repente até ajudar a novos praticantes aí do esporte a um dia se profissionalizar e obter conquistas iguais ou maiores que a minha. Chegando ao fim, mais um episódio do Gcast. No episódio de hoje a gente conversou com o Edipo Damasceno, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Para quem ainda não conferiu os outros episódios, dá uma vasculhada aí nas nossas plataformas, tem diversos episódios show de bola, vocês podem conferir. E lembrando que a partir de 11 de julho, como a gente já anunciou nas redes sociais, vem a temporada Ser. Tem muita gente boa, a gente vai entrevistar muita gente bacana, com histórias sensacionais e que a gente vai compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e semana que vem, sábado às 19 horas, tem mais, tá bom? Grande abraço, um beijo e boa semana. Até já!